Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Olá, Neilson, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. É um prazer estar falando com você. O prazer é meu e muita honra ter sido convidado aí. Foi uma surpresa muito boa. Muito legal. Inclusive, assim, a profundidade do seu relato, né, os insights que eles trazem para nós é muito importante, né, nesse tempo de hoje, principalmente, e, aliás, em todos os tempos, né? Mas hoje muita gente tá buscando um conhecimento mais profundo sobre a espiritualidade, a dimensão espiritual do ser humano, e você traz para a gente muita informação útil, importante. E aí eu estou muito feliz, estou expectativa muito boa aí para a nossa conversa. Né? Obrigado por estar aqui conosco. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu sou fisioterapeuta de formação, apesar de não mais atuar como fisioterapeuta, atuo como terapeuta quântico hoje, mas eu me formei em fisioterapia, fiz aprimoramento na USP, em São Paulo, na enfermaria de cirurgia torácica, fiz especialização na Escola Paulista de Medicina, a antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, né, em fisioterapia respiratória, e também comecei desde então, a lecionar na USC em Bauru. E eu lecionava a disciplina de fisioterapia aplicada à respiratória. Fisioterapia respiratória. Essas coisas. Quando eu passei pela minha EQM, eu estava ingressando no meu doutorado, mas eu perdi o trem do doutorado. Eita, perdeu, né? Mas eu acertei e entrei em outro trem. Fui para outro caminho. Você deixou a dimensão física da terapia e passou para a extrafísica, né? Você fez um upgrade aí, muito bom. Foi. Agora você... E essa questão de sociologia eu gosto muito, viu, Paulo? Porque eu falei que eu escrevi, eu tenho capítulos de livros escritos em livros técnicos típicos, né, onde eu falo de ética, deontologia, tem essa relação com sociologia, comportamento das profissões, esse processo eu também gosto muito. Então, e em relação às EQMs, e vamos indo então por esse caminho, né, e trazendo essa questão espiritualista, EQM, na verdade, no meu caso, uma questão de articulação deísta também muito grande, que é essa questão de raciocínio lógico, entendendo que tudo tem um conceito consciente atribuído a tudo, raciocinado, tem que ter um nexo, tem que ter uma lógica. Só que aí isso tem muito a ver com a ética, né? Por quê? Porque a ética vai depender dos dogmas, que são os ensinamentos que essa população dominante impregnou e passou em conceito. Sim. E que os indivíduos, ao agregarem esses dogmas, acabam, na verdade, literalmente criando engramas que são cicatrizes mentais, as informações carregadas de emoção. E isso vai impedir, vai bloquear o fluxo dessa energia mental, inclusive nas frações da mental e espiritual. Não sei se ficou muito complicado. Desculpa aí, às vezes eu sou meio prolixo. Não, eu como já vi, né, o seu relato anterior e já vi algumas coisas que você expôs, eu entendi, né? Estamos aqui em busca do Deus e busca da verdade. Essa palavra Deus é um pouquinho complicada, mas em busca da verdade sobre a nossa existência, sobre a natureza da existência. E é muito importante que a gente, para isso, se desvincule dos dogmas, dos preconceitos, das crenças pré-existentes. A gente está em busca da verdade, que ela está
por trás disso tudo, né? Então, o que você falou é uma verdade muito grande, e isso em mim, com o presente que eu ganhei, que foi a minha EQM, porque eu vejo a minha EQM assim como a melhor coisa que aconteceu nessa experimentação de vida que eu tenho. Sim. Com certeza. Teve um preço, mas foi um presentão, né? Quer dizer, transformou sua vida. Isso tudo tem a ver com o que você está falando, dessa questão de se abrir, estar aberto à possibilidade de. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou filho de um ex-seminarista, meus pais são primos, sou neto de italianos, Deus, a palavra Deus, o Deus no céu, Papa na terra. Eu sempre fui praticante, fui chefe de grupo carismático, participava de reuniões, tal. Então, aí nesse sentido, é o que você falou, quando eu passei pela minha EQM, e é o que você mencionou, essa questão de abertura, estar disposto não a negar o dogma, a dissipar em gramas, não é simples assim, é estar só aberto à possibilidade de entender os mecanismos. Por isso que, então, não vou negar que no primeiro período pós-EQM, eu, assim, entrei em conflitos muito grandes, conflitos pessoais, existenciais, conflitos com familiares, conflitos com os amigos, foi, assim, muito intenso. Mas existia uma voz que orientava esse processo. Era doído, mas era bem orientado. Olha, eu me lembrei de uma coisa, só para ilustrar. Tá vendo essa xicrinha aqui com água? Se ela estivesse com água até a boca, eu não conseguiria mais botar nem um pingo de água dentro dela, né? Então, nossa conversa aqui vai ser necessário que muita gente esvazie um pouco a sua xícara para que possa caber mais alguma coisa, porque uma xícara cheia não cabe mais nada, tudo que eu botar aqui vai transbordar. Então, como a gente vai questionar alguns conceitos, crenças, dogmas estabelecidos, né, culturas, e até a ética estabelecida, a gente precisa de um pouquinho de colaboração das pessoas que se esvaziam um pouco, deixem o julgamento para o final, porque se você... que nos escutem, né? Como um copo vazio, onde a gente está colocando aqui um pouco mais de água para um sabor diferente, para experimentar. Não é obrigado a aceitar, mas experimentar pelo menos. Né? Uma coisa que eu vivo hoje a minha verdade pode ser a sua mentira. Então, é a verdade de cada um, é isso que você falou, cada um assimila a informação e digere, e transforma e se constrói a sua própria verdade. Né? Em relação à ética, como você falou, de estar não se negando a novas informações, porque vai contra o que eu acredito, ou a minha religião, esse tipo de padrão. Como eu envolvi a Igreja Católica no começo, e a gente falou de ética antes disso, e a dominância, né? Então, o que eu entendo é que eu sou muito grato, sou gratíssimo, e entendo hoje o mecanismo do porquê do meu catolicismo, antigamente, e do que ele contribuiu para a minha criticidade na minha EQM. Sim. Então, eu hoje olho para o catolicismo como um fator muito importante dentro da minha EQM. A gente não deve desprezar nada. Eu acho que eu também aprendi muito quando eu estava no período da igreja. Minhas primeiras experiências, né, místicas começaram ali e foram a base onde eu construí tudo mais. Aos poucos fui colocando mais alguma coisa, e agora eu fui ressignificando aquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Não excluí, eu ressignifiquei, né? Que palavra bonita, Paulo. Ressignificar. É uma palavra assim que eu acho que é muito boa. Muito, né? Então, nessa ressignificação, você como participando de grupo carismático, eu também, nós sabemos dos dons, né? Dos 7 dons do Espírito Santo.
a profecia, visão, repouso do espírito, e assim vai. Audição, blá, blá. E aí o que acontece? Hoje é só ressignificar todo esse processo. E a gente precisa, como você falou, a gente precisa estar disposto a ouvir, não é estar disposto a aceitar, porque a aceitação não é essa questão. É só ouvir. É isso. Ouvir, conhecer histórias, conhecer pensamentos. E assim a gente vai desvendando a diversidade, né, de compreensão, de experiência do ser humano. A gente está aqui em busca de conhecer o ser humano. Vamos escutar as experiências, seja lá quais forem, né? E a gente vai conhecendo eles. Inclusive, eu aproveito aqui porque, por exemplo, há poucos dias eu apresentei uma experiência de Inês, Maria Inês, nossa amiga que mora lá na Alemanha, que ela fez uma experiência com a ayahuasca, né? Que é aquele chá que eu também já índios, fiz, já tive também. Já fez? Depois da minha gente... tantas experiências. Aí muita gente diz, isso aí para mim não é válido, porque isso é uma coisa provocada, isso aí não é uma experiência real. Assim também eu fumo maconha e vou fazer uma viagem, né? Mas eu acho assim, são experiências humanas, mesmo que a gente não fizesse, eu nunca fiz essa experiência com a ayahuasca e nem sei se vou fazer, porque eu também sou um pouco assim, sei lá, por exemplo, bebida alcoólica, né? Eu tomo uma latinha de cerveja, tomo 2 numa sexta-feira à noite, mas paro aí. Porque quando eu começo a sentir meus miolos já meio frouxo assim, eu paro. Porque se eu continuar, eu vou perder o controle, né, do meu equilíbrio, do meu pensamento, das minhas ações. Eu não gosto de sentir isso. Então, às vezes, eu tenho medo, né, digamos, experimentar uma ayahuasca dessa e, de repente, eu só parar aquele fenômeno quando eu passar o efeito. Eu não tenho como dizer, não, parou, eu não quero mais. Não tem. Depois, uma vez de tomado, eu vou ter que ir até o fim. Então, eu, às vezes, eu fico muito refratário a esse tipo de experiência, mas não nego que ela seja muito importante para muita gente. Então, em relação à ayahuasca, Paulo, eu fui tomar ayahuasca e participar do ritual, e eu participei não só uma vez, participei várias vezes, né, e tive contato, e tenho ainda amizade, foi por conta do padrão extrasensorial de comunicação que eu passei a ter depois da EQM, e eu fui orientado a esses processos, né? E na minha base e tal, eu sou um fisiologista, né? Eu tenho uma formação fisiológica muito grande, e aí, se a gente pensar na ayahuasca, a ayahuasca é feita a partir de ervas, né? E ela tem todo o processo dela, não vamos entrar nessa questão, mas ela é rica em uma substância chamada dimetiltriptina, DMT. A DMT, ela também é produzida pela nossa glândula pineal. E a DMT, ela não... Porque nós temos as substâncias classificadas em entorpecentes, alucinógenos e enteógenos. Os enteógenos são substâncias que elas potencializam as faculdades extrasensoriais do cérebro. E a DMT é classificada como um enteógeno. Então, quando se toma ayahuasca, você tem um a mais externo de DMT. E você vai ter uma potencialização bem exacerbada da função extrasensorial cerebral. A questão é que nós produzimos DMT pela pineal, que a pineal ela produz serotonina, que vai se degradar, vai ter uma transformação metabólica, tal, e vai gerar uma situação que é a melatonina e a dimetiltriptina. Então, se eu produzo algo dentro de mim, por que tomar algo de fora? Eu apenas preciso me capacitar a aumentar a minha própria produção endógena de DMT. E aí, nesse processo, acabei deixando de tomar ayahuasca. Mas eu acho muito válido, sim. Não, você explicou muito bem, né? Só abrindo esse parênteses aí para falar da questão de ayahuasca. Existe diferença entre o álcool e o DMT. O álcool a gente não produz no corpo, a gente coloca e ele altera nosso estado, né?
é diferente. O alucinógeno também ele produz experiências que não se conectam com a nossa existência, com a nossa vida, e que não deixa ensinamentos, não produz mudanças, apenas produz imagens. O critério que eu uso aqui para apresentar relatos no canal é o seguinte: todo relato que é apresentado aqui, ele tem que ter alguma conexão com o que chamamos de realidade, com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa aprendizagem. Se ele produz frutos, né, como o nosso mestre Jesus ensinou, é pelos frutos que você vai conhecer uma árvore. Então, o que é que a bebida alcoólica vai causar de frutos na sua vida? O que é que um alucinógeno químico vai causar? E o que é que uma experiência com DMT vai lhe causar? E aí você vê os frutos, e pelos frutos você sabe, foi alucinação, foi doença, ou foi algo real que você entrou em contato com uma dimensão aí extrafísica e que você, a partir dali, mudou sua vida. Então, não é dá para a gente distinguir o joio do trigo, né? E só apresentar aquilo que tiver alguma lógica, alguma possibilidade de ser verdade, né? Então, você está enveredando e eu estou adorando esse conceito, porque quando, na verdade, que nós produzimos, né? Nós temos a glândula pineal. A pineal, nós temos o que eu particularmente chamo de biocristais de apatita, quer dizer, são cristais de apatita produzidos pelo próprio metabolismo do corpo. E esses cristais de apatita são piezoelétricos, quer dizer, eles respondem à energia eletromagnética. E eles vibram. À medida em que eles vibram, isso pode entender que é uma automassagem, que vai produzir mais serotonina, que vai acabar se transformando em mais dimetiltriptina, melatonina, enfim. E aí, quando você tem mais dimetiltriptina, vai aumentar ainda mais a sua conexão extrasensorial com esses outros planos. Porque nós conhecemos menos de 5% das energias existentes no universo. Isso é fato astrofísico. Então, aí, na medida em que esses biocristais de apatita vibram, eles produzem tons, né? Eu gosto de falar isso, tons de quantidades infimamente mensuráveis de DMT, que vão estimular determinadas regiões do córtex desse cérebro. E aí o indivíduo vai ter a função extrasensorial. E aí é uma capacidade, uma habilidade intrínseca do próprio indivíduo de interpretar a comunicação. Né? Então, existem, como você falou, existem as drogas que têm um efeito de construção evolutivo, que, na verdade, como exemplo, é enteógeno, como a DMT, e existem as drogas que, na verdade, não vão agregar em nada informações de aprendizado. É isso. Embora possamos aprender com tudo, mas se a gente quer aprender diretamente aí com nossos irmãos extrafísicos, a gente tem que saber que tipo de prática a gente pode fazer para entrar em contato com eles. Eu garanto a você que a bebida alcoólica não vai ajudar nesse sentido. Pode até ensinar outras lições, né? Mas não essa. Agora tem uma questão. A gente está falando, aproveitar o gancho que você falou do extrafísico, os amigos de uma dimensão, de uma outra dimensão, né? Aí, e eu mencionei a palavra deísmo lá no começo da nossa conversa, né? Foi. E aí o deísmo é aquela construção de racionalizar, de trazer uma lógica, mesmo que essa lógica não tenha comprovação científica. Você cria suas próprias verdades, né? Então, se eu pensar ciência, seja uma coisa lá de colegial, né? A gente que é mais velho é uma coisa que a gente vai ter que ir lá para trás. Lá no colegial, as pessoas aprendem que nenhuma energia se cria, nenhuma energia se perde, toda energia se transforma. É a lei de Lavoisier, né? É ciência. Aí eu te pergunto, nós somos seres humanos, estamos seres humanos. Nós temos energia metabólica,
essa energia metabólica, ela sustenta o metabolismo cerebral, que tem pensamentos, né? Tem cognições que são o quê? Reações fisiológicas dos neurônios, que envolvem um processo físico-químico. Aí eu vou lá para a ciência de novo. Onde tem processo físico-químico, que tem fluxo iônico, você tem a formação de eletricidade. E onde tem eletricidade, a física provou que existe magnetismo. O termo correto hoje é eletromagnetismo. Então, aí nós já conseguimos chegar que o indivíduo, o ser humano, experimentando essa vida, ele tem uma mente que é uma energia eletromagnética, que se tornando, sabendo existir, tendo essa cognição, esse pensamento, esse raciocínio de que existe habitando o cérebro de um corpo humano, se torna senciente da sua condição. E aí a gente pensa em consciência. Na medida em que essa consciência se estabelece, essa consciência também é uma energia eletromagnética que nunca se perde. E que a gente pode entender como sendo, então, um espírito. Aí a gente consegue entender que o espírito é uma inteligência eletromagnética. Olha só que loucura. Né? E aí, quando o corpo físico, esse corpo matéria, sai de jogada, sai do meio de campo, o que acontece? Essa consciência, o espírito, se torna livre. E ele, aí, lembra que a gente falou da pineal? A gente falou dos cristais de apatita, os biocristais de apatita que vibram com um eletromagnetismo. E vão produzir DMT, lá no final. Se você pensar que a vida não se extinguiu com o corpo que morreu, o espírito apenas se libertou de uma âncora. E ele, sendo uma energia inteligente, eletromagnética, ele vai vibrar os cristais de apatita, que vão dar condições a esse ser humano de entender a comunicação realizada. É meio louco o negócio. Não, mas é uma teoria muito interessante, embora ainda a ser alcançada aí totalmente pela ciência, né? A ciência é importante. Eu aqui eu não desprezo nada, não desprezo a ciência, não desprezo os ensinamentos religiosos, nem as tradições filosóficas, porque tudo isso somando, a gente vai tirando proveito de tudo. Não é selecionar o que a gente quer para encaixar naquilo que a gente quer produzir como discurso, não, mas tirar proveito de tudo que for possível para descobrir a verdade por trás da nossa existência. E tudo isso é importante. Agora, a ciência, ela ainda é muito limitada, né? E ela se ocupa dos fenômenos físicos deste mundo, daqui do nosso planeta Terra, do espaço sideral, dos planetas, dos astros. A ciência se ocupa disso. Mas existe algo extra sensorial, como você disse, que a ciência ainda está apenas constatando que talvez exista, mas o que qual a natureza, como funciona, isso aí a filosofia, eu acho que ajuda mais do que a ciência para a gente entender. Porque a filosofia ela chega milênios antes da ciência, né, em geral, a certas conclusões. Na verdade, eu entendo, pegando de trás para frente a sua fala, eu entendo que a filosofia é uma ciência da área humana. Que temos a área biológica, a área humana, a área matemática, exatas, as humanas, as da saúde, enfim. O que acontece? A filosofia é uma ciência. E ela trabalha em cima... Qual é o instrumento da filosofia? É a dialética. Dialética é a proposta e contraproposta, argumentação, reflexão, lógica, nexo causal, que é aquela situação de... Ela abastece a ciência cartesiana, eu gosto de falar. Cartesiana é aquela questão de ciência aplicada com instrumentalização. Então, a ciência, as perguntas que a ciência prática, né, responde, elas são fomentadas, elas são estimuladas pelas dúvidas filosóficas. Eu entendo isso, que é a ciência. Com certeza. Em contrapartida, no meu entender, porque como eu
como você também, professor universitário, eu também, ex-professor universitário, envolvido com pesquisas e tudo mais, a gente sabe que a ciência, ela só pode afirmar ou só pode negar aquilo que ela prova. Uhum. Se ela está desprovida de metodologia científica que possa afirmar ou negar a existência de Deus, então ela simplesmente, a gente tem que pensar assim, ela não tem como afirmar nem como negar. A questão está em aberto. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2, 3 e 4.